Graça e paz. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Hoje damos uma pausa nas nossas reflexões no Salmo 119 e vamos abrir João capítulo 1, verso de número 29. João capítulo 1, vamos ler o versículo 29. Evangelho do apóstolo João, capítulo de número 1, versículo de número 29. João 1, 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã em que nos reunimos como igreja Tua, congregados pelo Teu Espírito Santo e de forma especial hoje, para celebrar a morte e ressurreição do Teu Filho Jesus, celebrarmos a Páscoa, a nossa Páscoa, que é Cristo. E o Senhor, mais uma vez, se digne de, assim como já recebeste o nosso louvor, as nossas orações, também agora fale conosco e que a Tua palavra enviada encontre então lugar em cada uma das nossas mentes e corações e assim produza o fruto de salvação pelo qual o Senhor a enviou. Essa é a nossa oração, para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, irmãos, na verdade conta apenas uma história. Ela é um livro de muitas histórias, mas que na verdade contam apenas uma história. A história do Cordeiro de Deus. A história de que Deus decidiu salvar o mundo, redimir a sua igreja, o seu povo, por meio do sangue do seu Cordeiro. Esta história do Cordeiro de Deus, escolhido por Deus para a nossa redenção, ela é contada de capa a capa na Bíblia. É a história da Bíblia. É a história para a qual todas as outras histórias apontam. Tem, por exemplo, gente que já vê o Cordeiro de Deus em Gênesis capítulo 3, 21, quando um animal precisa ser sacrificado, a fim de que com a sua pele, Deus faça vestimentas para Adão e Eva. Tem irmãos que já veem o cordeiro ali, um animal inocente sendo sacrificado para cobrir a vergonha do ser humano. Quando Deus prova Abraão, pedindo o seu filho em sacrifício, quando Abraão levanta o seu punhal para oferecer Isaque em sacrifício a Deus, um anjo do Senhor brada do céu: Abraão, Abraão, não faça isso. E então Abraão se vira e vê um carneiro, que na verdade é um cordeiro adulto, preso pelos chifres
no arbusto, e então aquele cordeiro adulto é sacrificado em substituição a Isaac. Muitos já veem ali o Cordeiro de Deus também. Quando o povo de Deus é liberto do Egito, Deus diz para que um cordeiro fosse morto e com o seu sangue fosse tingido os umbrais das portas da casa dos israelitas, porque à meia-noite o anjo da morte ia passar, e se o anjo chegasse numa casa e visse ali na porta, nos umbrais, o sangue do cordeiro, passaria por cima. Não entraria na casa, não traria praga para aquela casa, não traria a morte do primogênito da casa, mas passaria por cima, e foi instituído, inclusive naquele dia, a própria Páscoa, a Páscoa judaica. E Páscoa, o sentido vem exatamente daí. Páscoa significa passar por cima. Naquela noite, nas casas em que haviam nas portas o sinal, o sangue do cordeiro, a morte não entrou. A morte não teve permissão para entrar ali. E aí então, em todo o Antigo Testamento, cordeiros são sacrificados, tanto na tenda da congregação, quanto no templo depois construído por Salomão. Isaías vai relacionar o Messias que viria com o cordeiro, o servo sofredor, até porque na língua dos judeus a palavra cordeiro pode ser traduzida também como servo, o servo sofredor. Por isso Isaías 53, 6-7 vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. No Novo Testamento, a história do cordeiro não é esquecida. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é o nosso cordeiro de Páscoa. E o apóstolo Pedro vai dizer que este cordeiro, ele já era conhecido antes da fundação do mundo. E que foi por meio do sangue deste cordeiro que fomos resgatados. Ele vai dizer, 1 Pedro 1,19, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. E a história do cordeiro vai continuar. A gente não sabe se João Batista, quando viu Jesus, tinha toda essa história do cordeiro na sua mente, mas provavelmente tinha. Ou se ele se lembrou apenas de Isaías 53, que vai chamar o Messias também do cordeiro, o servo sofredor. Mas o que a gente sabe é que quando João Batista coloca os olhos em Jesus de Nazaré, ele diz, ele testemunha pelo Espírito Santo: eis o Cordeiro de Deus. O nosso Cordeiro chegou. Esse Cordeiro que nós esperávamos, que estava prometido, e que contamos a história desse Cordeiro repetidamente em toda a palavra, em todas as Escrituras, é Ele, é Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João deu esse testemunho a respeito de Jesus. Jesus é o Messias, Jesus é o servo sofredor de Isaías, Jesus é o Cordeiro de Deus. E nós, irmãos, que somos o povo do Cordeiro, que fomos lavados, resgatados, redimidos pelo seu sangue, por isso hoje estamos aqui como a sua igreja, comprada não com coisas perecíveis,
nem com prata, nem com ouro, mas comprados pelo sangue do Cordeiro. O que mais? O que ainda precisamos saber a respeito deste Cordeiro de Deus, a fim de que, como João Batista o fez, hoje nós também demos ao mundo testemunho deste Cordeiro, que é o Cordeiro de Deus. Então, a primeira verdade a respeito deste Cordeiro é que este Cordeiro, o Cordeiro de Deus, é o presente de Deus ao mundo. Ontem nós comemoramos o aniversário da minha filha e ela ganhou presentes, mas nenhum desses presentes ela pôde comprar. Todos ela recebeu, e recebeu de graça, porque presente que nos querem dar, a gente só pode ou aceitar ou recusar, mas comprar não pode, porque presente que nos querem dar é presente dado, é presente gratuito. A mesma coisa o Cordeiro. O texto não diz que o Cordeiro é nosso. O texto afirma que o Cordeiro é de Deus. O Cordeiro de Deus. Então, não somos nós que pegamos o nosso Cordeiro e apresentamos a Deus como uma oferta, a fim de que Ele pague, então, em troca do nosso Cordeiro, os nossos pecados. Não é uma troca. Mas o Cordeiro é do próprio Deus, e é esse Deus que vem entregar o seu Cordeiro como presente a nós, como graça, como oferta que paga os nossos pecados. E agora que os nossos pecados, então, estão pagos pelo sangue, não do nosso Cordeiro, mas do Cordeiro de Deus, e recebemos então esse presente de graça, não porque o perdão dos nossos pecados custasse pouco ou nada, mas porque tinha preço tal que nenhum de nós poderia pagar, então Deus o pagou, e por isso agora podemos receber de graça. Acaba-se a relação de troca e barganha. Eu entrego uma coisa para Deus depois Deus me entregar outra. Já não existe mais essa relação, mas é estabelecida entre nós e Deus agora uma relação apenas de graça e gratidão. Tudo o que Deus faz por nós é graça. O apóstolo Paulo vai dizer mesmo, se Ele não negou nem o seu único filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Nos dará. Tudo que Deus faz por nós é absolutamente graça. E tudo então que venhamos a fazer por Deus é pura gratidão. Não é troca, não é barganha, é graça e gratidão. É igual a história, né, do menino que chegou para sua mãe com um bilhete. A mãe enxugou as mãos, se sentou e foi ler o bilhete. Estava escrito assim: por levar o lixo para fora, R$10. Por enxugar a louça, R$20. Por cuidar do meu irmãozinho, R$30, total R$60. Aí a mãe termina de ler e escreve no verso, entrega ao filho, e o filho então lê: por te carregar 9 meses na barriga, R$0. Por te amamentar, R$0. Por cuidar de você doente, R$0, total R$0. Aí o filho termina de ler e escreve: pago.
Tudo pago. É como Jesus diz na cruz: tetelestai. Tudo consumado. Tudo completo. Tudo quitado. A dívida que não podíamos pagar. Tudo pago. Não devemos mais, absolutamente mais, nada a Deus, porque Jesus tudo pagou. Temos agora com Deus uma relação de graça e gratidão. Por isso que o Apolo vai dizer: o amor de Deus nos constrange. É graça. Segundo, irmãos, o Cordeiro de Deus é o perdão de Deus ao mundo, a todos nós. Porque esse Cordeiro não veio para nos condenar, mas ele veio para nos salvar. O Cordeiro de Deus não veio para nos acusar. Olha o que vocês fizeram. Mas ele veio para nos perdoar. Esse Cordeiro de Deus não veio para apontar os nossos pecados, nos colocar medo, nos oprimir. Mas o texto diz que ele veio para nos tirar os pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que remove o pecado, que leva para longe o pecado, que nos apaga os pecados. O sangue de Jesus lá na cruz não apenas pagou os nossos pecados, mas apagou os nossos pecados, de forma que deles Deus não se lembra mais. Não se lembra mais das nossas dívidas. Até porque uma dívida só é lembrada quando ainda não paga. Quando uma dívida ainda não é paga, então ela fica sendo lembrada. Lembrada, lembrada e lembrada. Mas depois que essa dívida é paga, ela pode ser esquecida. Aliás, ela é esquecida, porque simplesmente ela não existe mais. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo pegou o escrito da dívida que era contra nós, onde estavam ali escritas as nossas culpas, os nossos pecados. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus pegou aquele escrito, aquele documento, aquela nota promissória que era contra nós. E sabe o que ele fez com ela? Cravou-a na cruz. E o apóstolo Paulo poderia ter usado ali uma palavra grega que significava que Jesus pagou a nossa dívida, fazendo um X naquele escrito de dívida. Mas ele preferiu usar uma outra palavra, que significa que Jesus não simplesmente fez um X e a dívida está paga, mas os nossos pecados antigos ainda podem ser vistos porque ainda estão registrados, embora cruzados com um X. Mas o apóstolo Paulo prefere usar uma palavra que diz que Jesus apagou tudo aquilo que estava escrito. Um escrito de dívida naquela época poderia ser cancelado de duas formas. Ao ser pago, o escrito de dívida podia receber um X. Ou, após ser pago, se pegava uma bucha embebida com água e se passava sobre o pergaminho, e tudo aquilo era então apagado. Então, Paulo diz que Jesus, ao pagar a dívida, não apenas fez um X,
Está pago, mas está ali, viu? Eu ainda estou conseguindo enxergar o que foi feito antes. Toma cuidado. Não. Ele pagou e apagou com o seu sangue carmesim. De modo que Deus não apenas sabe que foi pago, mas não vê mais os nossos pecados, porque já foram perdoados, já foram pagos. Por isso que o próprio Senhor pôde dizer em Jeremias 31, 34, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então eu posso me lembrar dos meus pecados, os outros podem se lembrar, mas Deus, pelo que Cristo fez na cruz, não se lembra mais. Eu vi uma canção interessante em que o autor disse que sonhou que tinha morrido e chegou ao céu e o portão estava fechado. Então ele pediu para entrar e um anjo lhe perguntou o nome. E ele, ao dizer o seu nome, o anjo foi procurar no arquivo, encontrou a sua ficha, leu a ficha com semblante preocupado e perguntou para o sujeito: você viveu assim? E o sujeito só pôde dizer sim, constrangido. Como você tem coragem de bater nessa porta? Aí o sujeito diz assim: sim, é verdade, mas você reconhece essa letra escrita em vermelho embaixo de tudo? E aí o anjo sorri e diz: é verdade, o Senhor escreveu perdoado. E aí então as portas do céu se abriram. É isso que Jesus fez na cruz. Deus pode se esquecer dos nossos pecados, não porque fez vistas grossas, mas porque a dívida foi totalmente paga por Jesus. Totalmente paga. E uma vez que está toda paga, pode ser toda esquecida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro, irmãos, esse cordeiro é a bênção de Deus para o mundo. Porque às vezes a gente ouve: se Deus é bom, por que Ele não acaba com o mal do mundo? Tanto mal no mundo, e Deus é bom. Por que Deus não acaba com o mal do mundo? E eu gosto da resposta que diz que para Deus acabar com o mal do mundo, Ele teria que acabar com o malvado. Mas Ele não quer acabar com o malvado, Ele quer salvar o malvado da sua própria malvadeza. Então o texto vai terminar dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se a gente perguntasse como é que Ele tira o pecado do mundo, a resposta não seria porque Ele tira os pecadores do mundo. Mas a resposta seria porque Ele amou todos nós pecadores. E Ele não apenas paga pecados, Ele não apenas perdoa pecados, mas Ele tem o poder de transformar pecadores. Como foi o caso de Maria Madalena, uma mulher da qual Jesus expulsou nada menos do que 7 demônios, ou seja, uma mulher completamente possuída, mas depois de liberta, se torna discípula das mais apegadas ao Senhor, das mais dedicadas ao Senhor, de modo que o Senhor faz dela a primeira pessoa a ser testemunha da sua ressurreição.
é a primeira que anuncia: Jesus ressuscitou. Essa honra Jesus deu a Maria Madalena. O Zaqueu, por exemplo, publicano, cobrador de impostos, considerado um traidor da nação, malquisto, que quando Jesus entra para cear com ele, as pessoas lá fora começam a falar: como é que ele entra na casa de um sujeito desse? Mas em determinado momento, o que o Zaqueu diz? Olha, Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E digo mais, Senhor, estou entregando metade dos meus bens aos pobres. E o que Jesus fala? Hoje chegou salvação a esta casa, porque este também é um filho de Abraão. Então, quando você vê alguém andando com o Cordeiro de Deus, com Cristo, você está vendo uma pessoa que está deixando de ser e vindo a ser. É uma pessoa que está vindo a ser uma pessoa mais generosa como Cristo e deixando, portanto, o mundo com menos um avarento. É uma pessoa que está vindo a ser mais solidária como Cristo e está deixando o mundo com menos um indiferente, que só pensa em si mesmo, que só vive para si mesmo. Está vendo uma pessoa que está se tornando cada dia mais um ser humano, como Jesus, e está deixando o mundo com menos uma fera. É assim que Jesus tira o pecado do mundo. Não é matando os pecadores, é os salvando, é os transformando. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. Então, Agostinho, ele tem uma frase interessante, que ele diz assim: Jesus podia ter descido da cruz, mas preferiu levantar-se do túmulo. É verdade. E a Bíblia vai terminar essa sua única história, a história do Cordeiro, contada por meio de muitas histórias, lá no Apocalipse. E ela vai terminar essa história do Cordeiro com uma última cena: o Cordeiro no seu trono. O Cordeiro que foi morto, mas reviveu, está agora no seu trono com Deus e vive para sempre com os seus. O texto vai dizer, Apocalipse 22, 3, ali jamais haverá maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. É isso que nós celebramos e anunciamos na nossa Páscoa. O Cordeiro de Deus se chama Jesus Cristo. Ele morreu, mas ressuscitou. E quem nele crer no Cordeiro de Deus, vai ressuscitar também e viver com ele para sempre. Então celebremos a nossa Páscoa. Celebremos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Celebremos a festa da vida, que diz que nós que cremos, o povo do Cordeiro,
vai ressuscitar também com Ele e viver com Ele para sempre. Feliz Páscoa, feliz festa do Cordeiro e que Deus nos abençoe. Amém.